A paz, corujas de plantão. Quem tá acordado aí? Eu tô. E eu tô fazendo o que eu mais gosto de fazer. Gente, estou aqui meditando na palavra de Deus. E toda hora que eu leio um capítulo eu falo, esse é o último e eu vou deitar. E até agora eu não consegui. Que horas são? Meia-noite e 20 já. E eu não consigo parar de ler. É muito gostoso mesmo. O Espírito Santo vai assim revelando coisas para você. E é uma fonte, como meu pai diz agora há pouco para mim, nós estávamos conversando, é uma fonte mesmo inesgotável. Quanto mais você lê, mais o Espírito Santo te revela, mais você quer ler, e aí você fica ali, quando você vê a hora passou. Mas eu quero mesmo aqui deixar um versículo com vocês, que está na Epístola de Paulo, que encontra-se em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Assim que já não és mais servo, mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Em outra tradução aqui na Bíblia King James, que eu gosto bastante, está dizendo assim: Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Zelo por uma doutrina sadia. Glória a Deus. Eu estava lendo isso daqui e o Espírito Santo me trouxe a memória do quanto eu vou falar nós porque eu vou me incluir nisso, quando eu ainda não passei por essa situação de perder os meus pais, glória a Deus por isso, mas já estive diante de situações de pessoas muito queridas que perderam os pais, né? E precisaram dividir a herança, seja ela uma casa, seja ela um carro, seja ela um terreno, seja ela roupas do guarda-roupa. Sim, eu já estive bem de pertinho de pessoas que perderam. E eu fiquei agora analisando o quanto é ruim passar por essa situação, porque na maioria das vezes, tá? Os filhos acabam brigando muito por conta das heranças. O filho quer ficar com a casa, o outro quer também, e aí vira aquela discussão, aquela coisa ruim. Muitas das vezes é tardio, né? Essas brigas vêm depois que vamos usar o termo, depois que o corpo esfria. Outrora o corpo nem esfriou e os herdeiros já estão ali todos discutindo quem vai ficar com o quê. Enfim, é horrível, uma situação muito chata. Mas, Su, por que você está me dizendo isso? Estou dizendo porque o Espírito Santo agora há pouco falou comigo e me disse: filha, se o mundo brigasse pela herança do reino, como briga pelas coisas terrenas, o mundo seria muito melhor. Porque lá em Apocalipse 21, deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Peraí. Vamos ver. Isso mesmo. Apocalipse 21 vai dizer assim, olha, no versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Adereçava como uma esposa ativada para o seu marido, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede,
Graça lhe darei da fonte da água da vida. Repetindo, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. 7, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Glória a Deus por essa palavra. Gente, é de uma grandiosidade. Quando o Espírito Santo estava falando comigo, o porquê que nós estamos brigando por heranças terrenas, o porquê que nós estamos insistindo por heranças terrenas. É hora de ter sede. Se você não está com sede, se você ainda não tem noção da grandeza que tem preparado para você, é porque você ainda não se colocou no lugar de filho. E quando nós não somos filhos, não somos também herdeiros. Não tem como você herdar algo que não é dos teus pais, né? Existe sim algumas situações adversas que, eu herdo algo da minha tia, mas por quê? Porque a minha tia não tem filho, mas aqui não entra nesse contexto. Nós estamos dizendo que se você não se colocou no lugar de filho, óbvio que você não será herdeiro. E óbvio também que você não está tendo sede, porque quando nos colocamos no lugar de filho, fazemos planos com as heranças que os nossos pais terrenos irá nos deixar. Ou vai falar que você nunca pensou nisso. Quando os meus pais falecerem, meus pais vão deixar uma casa para mim, meu pai vai deixar um carro para mim, eu vou dividir fulano, vou dividir com cicrano, com fulano e tarará. Creio que eu estou falando aqui para pessoas que não têm sede de conquistar as heranças terrenas, certo? Até porque para você conquistar a herança do seu pai e da sua mãe, eles precisam morrer. E ninguém aqui quer isso, certo? Eu acredito. Embora eu veja muitas coisas absurdas em noticiários, eu acredito que as pessoas que me seguem não têm esse pensamento, certo? Mas nós precisamos ter sim sede de ir morar com Jesus, sede de conhecê-lo, sede de alcançar e herdar esse céu que ele nos promete aqui. Eu tenho sede, mas para que você tenha sede, você precisa o quê? Conhecer o lugar que você vai. Você precisa ao menos saber quem é o teu pai, né? Quando a gente perde o pai e a mãe, graças a Deus, repito, não perdi, mas já ouvi pessoas falando assim: não vejo a hora de ir para o céu para reencontrar com o meu pai ou para reencontrar com a minha mãe. O amor é tanto que nós desejamos encontrar essa pessoa um dia na eternidade. Então, quando eu falo em ter sede de buscar essa herança, de fato é o céu que Jesus nos promete, que não haverá tristeza, que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor. Tudo aquilo que eu já li, todas as coisas vão se fazer novo lá no céu para nós. Para você ter sede disso, você precisa conhecer quem prometeu isso para você. Quem prometeu isso para mim foi o meu pai, né? Deus, ele me promete isso todos os dias, então eu anseio e eu tenho sede em conhecer e prosseguir em conhecê-lo dia após dia, porque ele me prometeu o que nenhum ser humano conseguiu me prometer, nem mesmo o meu pai não consegue me proporcionar toda essa herança que Jesus me promete. Então eu tenho anseio de estar com ele. Falo, meu pai não conseguiu me prometer, é o meu pai terreno, né? Porque o máximo que o meu pai consegue me deixar são bens materiais, mas que isso tudo um dia vai se acabar. Agora, aquilo que o meu pai, Deus, me prometeu, não acaba, é para toda a eternidade. Então, a minha busca, a minha sede tem que ser por coisas do céu, em conhecê-lo, né? E quando você conhece, cada dia que você conhece, você ama mais, você deseja obedecê-lo, você deseja agradá-lo, você deseja estar com os teus pensamentos, as suas atitudes alinhados com a vontade dele. Não é assim também na nossa vida terrena? Eu desejo sempre agradar o meu pai, desejo ser uma boa filha, desejo dar orgulho para ele, mas muito mais para Deus, né?
Então, amada e amado, se você está me escutando e você está brigando por coisas, por heranças terrenas, pare agora mesmo, né? Quando eu falo brigando por herança, é porque o Espírito Santo falou comigo, né? Em relação à herança, em relação a nos colocarmos no lugar de herdeiros. Mas se você continua, mas agora eu vou esticar um pouquinho o raciocínio. Se você não está brigando por herança, mas está brigando por algum cargo na sua empresa, se você está brigando com a sua vizinha, se você está brigando com a sua mãe, se você está brigando com seus irmãos, por coisas que tudo um dia vai acabar, pare, se coloque no lugar de filho de Deus, alinha as suas atitudes, os teus pensamentos com o Pai, porque Ele é o único que consegue nos prometer, que pode nos prometer, que já nos prometeu um céu onde não haverá mais nada dessas confusão que nós vivemos aqui, né? Lá Ele nos promete paz, tranquilidade. Lá nós não vamos ter nada desses conflitos. Lá nós não vamos discutir com ninguém sobre quem fica com isso ou quem fica com aquilo, né? Mas para isso nós precisamos ter sede de ir morar lá. E nós só vamos ter sede de morar lá se de fato nós conhecermos quem nos prometeu. Se nós, de fato, esse amor crescer dentro de nós, né? Porventura nós gostaríamos de estar do lado de um pai que não liga para nós, né? Eu já presenciei alguns filhos que não têm assunto com os pais, né? Não tem vontade de passar um domingo com o pai, um final de semana. Por quê? Muitas das vezes o pai não é presente ou o filho não faz questão e vice-versa. Mas com Deus é diferente. Ele está sempre presente, ele está sempre nos chamando. É nós que precisamos querer conhecê-lo. É nós que precisamos fazer a sua vontade, estar alinhados com a vontade dele, para então descobrirmos coisas grandiosas da parte dele. Amém? Boa foi essa palavra, né, gente? Olha, rendeu aqui, né? Glória a Deus por isso. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, nessa madrugada, para Te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra e entender quando o Teu Espírito Santo fala conosco, entender aquilo que o Senhor deseja de nós, entender a Tua boa, perfeita, agradável que é a tua vontade. Pai, que as pessoas que estão me ouvindo, se ainda não se colocaram no lugar de filho, que o teu Espírito Santo venha mostrar para ela, Pai, que ela é filha, que ela é uma filha amada e que ela tem herança para receber das tuas mãos, Pai. Mostra para ela o caminho, Senhor Jesus, o caminho da árvore da vida, que é o Senhor, a verdade, Senhor Jesus, que nos foi mostrada, Deus. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha ser direcionada pelo Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo, ele não erra e ele tem endereço certo, Pai, para entregar. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua graça ter nos alcançado, nos agradecemos pelo Teu amor, nós agradecemos pelos Teus ensinamentos dia após dia. Amém. Glória a Deus. Obrigada se você ficou comigo até aqui, ouviu, se você foi edificada, dá um joinha. Amém? Boa noite.